Oi, pessoal! Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal ir entrando. Envia essa live, gente, para quem que vocês querem que assista, que conheça um pouquinho do mundo dos cílios. Já aproveita aqui, ó, setinha, já enviei para as amigas. Gente, primeiramente, queria falar para vocês que estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo e para eu poder dividir um pouquinho, né, da minha história com vocês, para apresentar um pouco do mundo da extensão de cílios para vocês, que é uma profissão que eu tanto amo. E pra gente começar, eu queria contar um pouquinho pra vocês o que me levou, qual foi, né, a minha caminhada até a extensão de cílios. Até porque, assim, não era um sonho inicial meu, né? Extensão de cílios é algo novo, na verdade. Ela chegou como um boom, né? Por volta aí de 2014, né? Chegou aquele boom onde todo mundo ficou conhecendo o que era extensão de cílios, todo mundo queria fazer, as famosas começaram a usar. Então, é algo recente. Eu sou de uma cidadezinha pequena, se chama São Sebastião da Moreira, tá? Aqui do interior do Paraná. E eu saí da minha cidade para vir para Londrina para fazer uma faculdade de psicologia, tá? Que era aí o meu sonho inicial. E hoje, quando muitas das minhas alunas chegam até mim, o que eu vejo? Migração de carreira, tá? Então, assim, pessoas que estão em outras profissões e querem mudar de carreira e tentar ir à área da extensão de cílios, por exemplo. Comigo, foi mais ou menos assim. Eu tinha um sonho de trabalhar como psicóloga porque eu queria gerar uma transformação na vida das pessoas. Então, eu queria poder ajudar de alguma forma a fazer essa transformação na vida das pessoas, né? Na psicologia seria numa forma de cuidado mesmo, né? De saúde mental mesmo, para que as pessoas pudessem ter uma qualidade de vida melhor e se olharem e se amarem, se entenderem, se respeitarem. E eu encontrei muito isso do meu sonho na extensão de cílios, porque hoje, gente, quem usou, comenta aí pra mim, quem já usou. A gente se sente maravilhosa. A gente se olha e fala, meu, não, tô linda, tô ciliuda, eu tô linda. E quando a pessoa tira, por exemplo, por algum motivo, a gente fica assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa em mim. Não tô me sentindo bem, tô com cara de doente, tô triste, porque é essa sensação que dá quando a gente fica ali sem extensão. Quem já usou, sabe, né? Comenta aí pra mim quem já usou, qual é a sensação, gente. Que a gente coloca extensão, a gente se ama muito. Então eu encontrei sim, né, nessa profissão, a minha realização que eu buscava inicial, que era de transformar a vida das pessoas. E agora eu trabalho com a forma de transformação pela autoestima, né? Da pessoa se olhar, se gostar. E isso faz com que, quanto mais a gente gosta da imagem que a gente vê, do que a gente reflete, mais a gente tem força aí para enfrentar os nossos desafios, para lidar com os problemas do dia a dia. Então é muito importante a gente gostar da imagem que a gente vê, ou seja, a gente se olhar e se amar. Mas vamos lá. Então, voltando um pouquinho. Eu vim para a cidade para fazer psicologia, cursei, tá? 3 anos e meio de psicologia, e para poder me ajudar mesmo a me bancar aqui na cidade, eu trabalhava em uma franquia de design de sobrancelhas. E essa franquia abriu, sim, muitas portas para que eu conhecesse algumas pessoas, né, aqui em Londrina, porque eu vim para Londrina, gente, sem conhecer, tipo, nada, sem conhecer ninguém, vim estudar e, assim, bora lá, vamos tentar a sorte na cidade. Queria fazer um estágio na minha área, né, de psicologia, então, aí os meus pais me falaram o seguinte: olha, filha, a gente não tem condições de te manter, né, lá na cidade, de me pagar um apartamento, poder me sustentar aqui. Então, eu tinha que trabalhar, assim, para poder ajudar aqui nos meus custos. Então, eu entrei nessa franquia de design de sobrancelhas. Por lá, eu trabalhei algum tempo, onde eu fui já me apaixonando por isso das pessoas se olhar e falar assim: nossa, ai, que linda que eu tô, nossa, eu fiz minha sobrancelha, parece até que a minha pele clareou. Quem nunca, né, teve uma sensação dessas? Então eu já comecei ali a pegar, assim, me apaixonar mesmo pelos resultados. Mas, assim, meu foco era a psicologia. O que aconteceu? Eu trabalhei quase 3 anos nessa franquia e eu fui desligada da empresa. E o que eu pensei? Falei, gente,
Quem é CLT sabe, porque eu já trabalhei muito tempo em CLT. Se a gente precisa muito daquele emprego, a gente fica desesperado com medo de ser mandado embora. E eu tinha pavor, assim, eu tinha muito medo de ser mandada embora, por quê? Porque eu precisava me manter aqui, né? Pagar aluguel, tudo, então eu não podia perder o meu emprego. Então a gente fica sempre naquela sombra, naquele medo mesmo, sabe? De não poder perder o emprego, porque você depende muito daquilo. E aquilo acaba sendo, sim, uma pressão, né? Uma pressão que fica ali sobre a gente. E teve uns desligamentos na empresa, eu acabei sendo desligada da empresa. E eu falei, putz, e agora? E o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Aqui em Londrina. O que eu fiz? Eu atendi inicialmente a domicílio algumas clientes que eu já fazia de design de sobrancelha. Então eu ia até a casa delas, trabalhei um tempinho a domicílio, porém eu não tinha carro, então nem tinha Uber naquela época. Então eu precisava ir de ônibus. Gente, perdia muito tempo, gastava com passe e tudo, e acabava que não compensava muito, né? Então eu recebi um convite para trabalhar em uma estética aqui da cidade e foi assim, muito abençoado, porque lá eu passava porcentagem. E a porcentagem, para quem tá começando, gente, é incrível. Por quê? Porque você passa somente o que você faz. Então, se eu atendesse 10 clientes, eu repassava o valor de 10 clientes. Se eu atendesse 5, eu passava de 5. Então, eu não tinha aquele compromisso fixo de ter, por exemplo, um aluguel, né? Que seria algo muito grande pra mim, que tava ali no comecinho ainda. Então, me ajudou muito e é o que eu indico também para as minhas alunas. É uma forma de começar, né? A porcentagem, ela ajuda muito a gente a iniciar nessa profissão e eu vou falar depois, ali, no decorrer desses dias, um pouquinho sobre várias formas de trabalho, da gente poder entrar no mercado de trabalho, tá? Mas eu entrei no mercado de trabalho, inicialmente, então, com design de sobrancelha e passando porcentagem, né, aí nessa estética que eu trabalhava. E chegou um momento que eu precisava de algo a mais, né? Só o design estava sendo pouco, então eu precisava de algo a mais, precisava ganhar um dinheirinho a mais. E eu era apaixonada por extensão de cílios já, porque o meu cílios natural, ele sempre foi muito pequenininho e muito clarinho. Então, eu sempre quis muito usar extensão. E usei, gente, há muito tempo atrás, logo quando começou e eu não tinha esse entendimento nenhum, né, nem pensava em trabalhar com isso, eu usei o quê? O bendito do tufo. Quem aí já caiu nessa cilada ou conhece alguém que já caiu nessa cilada? Conta aí pra mim. Porque o que acontece? O tufo, ele causa sobrepeso no nosso fio natural. Então, ocorre o quê? Queda. Falha, queda, sensibilidade, e a gente tem vários problemas. Como o meu fio natural, ele já é muito fino, sempre foi, quando eu coloquei o tufo, o que aconteceu? Gente, falhas. Ele caía e abriu falhas gigantescas nos meus cílios, foi assim, desesperador. Muito desesperador ficar sem cílios nenhum mesmo, assim, sabe? Carequinha de cílios. Naquela época eu nem sabia que cílios voltava, cílios nascia de novo. Fiquei desesperada, gente. E assim, eu não entendia nada, então eu fiz o tufo porque era o que se estava fazendo, né? Eu não entendia nada, eu só queria ficar cíliuda. Então eu fiz e tive essa experiência que foi horrível. Tá bem. Então, quando eu pensei em fazer um curso de extensão de cílios, o que eu pensei? Eu não quero passar por essa experiência nunca mais na minha vida, então eu não quero que ninguém passe por isso. Então eu comecei a estudar e a pesquisar quais cursos ofereciam uma técnica saudável de colocação, né? Foi onde eu descobri um curso. Inicialmente a gente não tinha muitas opções, né? Principalmente aqui na nossa região. E esse curso, assim, foi bem completo, né, pra época, me deu toda a base que eu precisava pra entregar uma extensão de cílios bonita e saudável, porque eu não queria mais perder os meus cílios naturais e não queria que os meus clientes tivessem, né, essa tristeza de perder os cílios naturais, gente, porque só quem perdeu já sabe o quanto é triste, o quanto mexe com a nossa autoestima e, assim, transforma tudo, todas as nossas emoções, porque você se olha, poxa, você tá careca de cílios, você não pode usar um rímel, não pode nada, por quê? Porque foi um trabalhinho errado que alguém fez, então é muito triste, então eu não queria que ninguém passasse por isso. Então fui lá e estudei. Gente, deixa eu contar pra vocês. Hoje, vocês me veem aqui, né, no Instagram, entregando esses cílios bonitos e falam, nossa,
né? Ela faz uns cílios lindos. Mas nem sempre foi assim não, meu amor. Nem sempre foi assim. O começo foi muito difícil, porque eu não tinha habilidade pra trabalhar com as duas pinças ao mesmo tempo. E não tem, gente, extensão de cílios, você precisa trabalhar com as duas pinças ao mesmo tempo pra poder entregar um trabalho saudável, tá? Por quê? Porque a gente faz o isolamento nesse trabalho saudável. Então, pra aprender a fazer esse trabalho, eu tinha que trabalhar com as duas mãos. E eu não tinha essa habilidade. Então, foi onde eu sofri muito, eu saí chorando no meu primeiro dia de aula, literalmente, gente, eu chorei muito. Falei, pronto, investi o pouco dinheiro que eu tinha nesse curso e eu não vou conseguir aprender. Porque eu literalmente peguei todo o acerto da empresa de sobrancelhas que eu trabalhava e investi nesse curso. Falei, bom, só depende de mim pra dar certo, né? Então, tá ok, eu vou trabalhar bastante, não tenho preguiça de trabalhar, eu vou aprender e vou entregar uns cílios bonitos. Só que quando eu fui fazer o curso, eu não imaginava que seria daquele jeito. Eu não tinha habilidade com as duas mãos. Então eu saí de lá chorando, desesperada. Falei, meu Deus, eu perdi todo o dinheiro que eu não tinha mais nada. Era o único dinheiro, eu não tinha dinheiro guardado. E aí, o que eu pensei? Bom, vamos lá, né? Tem mais um dia de curso, eu tenho que voltar. E eu voltei. Era uma turma, tá, gente? Hoje em dia eu ministro os cursos no máximo em trio, gosto de dividir sempre em duplinha, no máximo em trio, mas era uma turminha. E o que aconteceu? Gente, eu fui péssima lá na minha aula. O curso foi muito bom, muito completo, porém eu não tinha habilidade e eu deixei o medo tomar conta de mim. Porque o medo, ele é uma sensação, uma emoção muito forte que nos paralisa por completo. Então, a partir do momento que eu falei pra mim mesma, olha, não dá pra mim, eu não consigo, aí eu não conseguia mais aprender nada. Então, as minhas colegas iam lá, aplicavam os cílios, colavam, fazia os treinamentos e eu não conseguia executar. Executei muito pouco, não fiquei nada feliz com o resultado e fiquei totalmente desesperada, tá? Minha primeira sensação, assim, foi meu desespero total. E aí, eu, tive aquele start e falei, bom, Nádia, não dá, você pegou todo o dinheiro que você tinha, investiu num curso, e agora você vai ter que fazer isso dar certo, né? Foi onde eu fiz o quê, pessoal? Eu peguei e pegava todo mundo, das meninas da estética que eu trabalhava, amigas, tudo, e ó, treinava. Eu demorava horrores. As minhas clientes que estão comigo desde o começo falam, Nádia, lembra quando você demorava 4 horas pra fazer um fio a fio? Hoje eu demoro 1h30. Mas eu falava, gente, eu lembro, nossa, vocês estão comigo até hoje. Ficava lá 4 horas comigo num fio a fio. Hoje a gente tem várias técnicas para desenvolver a motricidade antes de ir para modelo real. Então acaba sendo um pouquinho mais rápido o aprendizado. Mas naquela época não tinha isso. Então, gente, demorou muito pra eu ficar boa, eu tive que treinar muito e passou sim pela minha cabeça várias vezes, vou desistir, vou largar disso aqui, porque quem que vai querer ficar aqui comigo 4 horas? Mais um pensamento sabotador, não sei se vocês provavelmente já tiveram algum pensamento sabotador. O que passava pela minha cabeça? Quem que sou eu? Quem que sou eu aqui em Londrina, numa cidade de 500 mil habitantes? Como que eu vou conseguir fazer minha cartela de clientes? Aonde que eu vou conseguir clientes? Era o que eu pensava. E aí eu comecei a perceber que não, a minha mentalidade ela estava errada. Eu tinha que pensar o quê? Tem 500 mil habitantes nessa cidade. Não tem como uma pessoa atender 500 mil pessoas. Então, existem muitas oportunidades para eu ganhar o meu espaço. E foi quando eu comecei a tirar fotos do meu trabalho, fazer alguns videozinhos. Naquela época nem era tão forte essa questão do Instagram de vídeos, né? Mas eu gravava, mostrava o meu espaço, tipo, os meus materiais, onde eu tava atendendo. E trazia algumas curiosidades aqui para as minhas clientes, né? Trazia algumas dicas, algumas curiosidades sobre extensão. E foi aonde eu comecei a ganhar um pouquinho de confiança, né? Das pessoas. E assim, gente, a melhor propaganda que existe, né? É o tal do boca a boca. Alguém foi lá, viu meu Instagram, nossa, vi o Instagram de uma menina muito legal, ela fala sobre extensão, ela conta isso. E aí fui crescendo aos pouquinhos, né? Fui fazendo alguns mimos para as minhas clientes, que eu sempre gostei de tratar com muito carinho as minhas clientes, né? Eu acho que isso é um passo muito importante. Mas assim, gente, não foi fácil. Não foi nada fácil. Eu achava que eu ia fazer o curso, ia já começar a ganhar dinheiro, e não foi assim.
não é assim até hoje, né? Hoje a gente tem estratégias para acelerar, sim, o processo pra gente começar a ganhar dinheiro, mas existe um percurso, existem algumas etapas que precisam ser concluídas até a gente começar a ser uma iniciante, para depois ali ter um pouco de experiência e depois sim ser uma master. Então, existem fases e essas fases não podem ser puladas, não tem como, né? A gente precisa passar por elas. Hoje eu consigo orientar as minhas alunas, né, para que elas passem por todas as fases e aproveitem, né, tudo de aprendizado de cada fase. Mas é preciso ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, porque é um pouquinho devagar esse processo mesmo. Vou beber uma aguinha aqui. Mas, aí vocês podem me perguntar, Nádia, mas foi tão difícil, sofreu um monte, por que que você quis ficar nessa profissão? Gente, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que eu tinha uma oportunidade muito grande de conseguir aumentar mais a minha clientela, porque dependia de mim entregar um trabalho bom, bem feito, mostrar o que eu faço. E aí eu comecei a ganhar um dinheiro e eu comecei a ter o quê? O gostinho da liberdade. Liberdade em que sentido? Eu sempre trabalhei CLT e aí mesmo ali me esforçando tudo, eu não conseguia fazer uma viagem todo ano, tá? Às vezes eu queria ir a alguns lugares, comer algumas coisas, comprar algumas coisas e eu não podia. Aquilo era bem limitado pra mim. Conforme eu fui crescendo com a extensão de cílios, eu fui tendo uma liberdade de realizar coisas que eu não conseguia antes. E eu fui me apaixonando por aquilo. Falei, gente, esse mercado, ele é muito bom. Porque a gente entrega autoestima, a gente entrega uma sensação maravilhosa para nosso cliente e a gente consegue sim ter um retorno, além de ter liberdade de horário. Porque, gente, quando eu tava na psicologia, fazendo estágio, trabalhando CLT, eu não tinha tempo pra nada. Nada, nada, literalmente. Hoje eu vivo na correria? Sim, mas eu confesso que eu gosto da correria. Mas, por exemplo, quero tirar uns dias pra descansar. Esse final de semana mesmo eu vou tirar pra descansar, né? Já, a partir de quinta-feira eu já não vou atender mais. Eu tenho essa liberdade de escolher os dias que eu vou atender e os dias que eu não vou atender. Queria contar um pouquinho pra vocês de algumas conquistas que eu tive que foram bem significativas pra mim no decorrer aí desse tempo de extensão, trabalhando com a extensão, né? A minha mãe, ela tinha um sonho que era ir pra praia, ver o mar. Eu sou completamente apaixonada pelo mar, gente. Eu amo praia, tá? Sou apaixonada. E a minha mãe também. E eu me lembro que quando a gente era criança, nós havíamos ido uma vez, apenas uma vez, à praia. E ela foi pra trabalhar lá pra poder pagar pra que eu e meu irmão fossem juntos. Então, assim, ela foi fazer um serviço e a gente foi junto, né? Então, dessa forma, foi a única vez que ela conseguiu ir à praia, trabalhando, né? Sem conseguir ali aproveitar a mesma viagem dela. Então, eu falei, não, eu quero um objetivo da minha vida. Quando eu começar a ganhar dinheiro, eu quero realizar o sonho da minha mãe, de ir à praia. E hoje, eu já levei minha mãe à praia, a gente já foi fazer viagem juntas, tipo mãe e filha, curtindo, pra que ela pudesse só realmente curtir. Sem precisar trabalhar, ela não precisou fazer comida, nada, a gente comia sempre fora. E isso foi pra mim uma realização muito grande, sabe? De poder estar ali curtindo com a minha mãe, sabendo que eu, com o meu trabalho, pude pagar para que eu e ela fôssemos viajar, tendo ali sim um certo luxo, não precisando cozinhar, podendo comer fora, né, podendo sair. Então, assim, foi uma das primeiras coisas que eu tive que, assim, falei, poxa, além de eu ter uma liberdade, né, para conseguir construir o meu horário, eu estudava, então eu conseguia conciliar muito bem os meus horários de estudo com os meus horários de trabalho, e eu pude ter essa conquista. Uma outra, meu sonho era conhecer Arraial do Cabo, que é o Caribe brasileiro. Gente, se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. Meu sonho era conhecer Arraial do Cabo, né? O Caribe brasileiro, aquele mar super azul, os bichinhos no mar, era o meu sonho. E eu já fui mais de uma vez pra lá. E eu pude ir por quê? Eu pude ir porque eu usei o dinheiro do meu próprio trabalho, né, de extensão de cílios, para poder ter os meus momentos de viagem, de autocuidado, né, os meus momentos com os meus amigos.
que a gente sempre gosta, né, de fazer uma viagem. É lindo, Isa, é lindo. Se você não conhece ainda, vai, gente, porque lá é maravilhoso. E eu acho que todo mundo merece ter um momento assim. Se o seu sonho é comprar uma casa, é comprar um carro, é fazer uma viagem, é fazer algo pela sua família, pelo seu filho, por você, todo mundo merece realizar os sonhos, né? Nós estamos aqui, eu acredito, que é para realizar os nossos sonhos mesmo. Não é para ficar vivendo em função de tristeza, para ficar vivendo em função de estresse diário todos os dias e fazendo coisas que não nos deixam felizes. Eu não acredito nisso, tá? Claro que tem os perrengues do dia a dia, gente, isso aí todo mundo vai ter. Mas essa profissão, ela me proporcionou, assim, abrir os meus horizontes. Eu pude olhar para lugares que antes para mim era muito distante. Porque há alguns anos atrás, se vocês me falassem assim, ai, Nádia, que eu ia pro Rio de Janeiro, ficar uma semana lá tranquila, ir aonde eu quiser, poder frequentar restaurantes. Eu falo, gente, nunca. Imagina, não consigo ir ali nem em Guaratuba. Imagina eu pro Rio. E sim, hoje eu posso ir, posso fazer isso. Isso é uma coisa que eu gosto muito, tá, gente? Mas eu sei, assim, que cada um, né, tem um sonho. Cada um tem um objetivo nessa vida. A partir do momento que eu comecei ali a me apaixonar e vi que eu tinha a oportunidade de crescer, né, trabalhando pra quem? Pra mim mesmo. Por que eu pensava? Gente, eu me dedicava muito quando eu era CLT. Né? Eu dava o meu melhor. Tanto é que eu era master lá na franquia que eu trabalhava de extensão de cílios, de sobrancelha. Eu ensinava outras meninas que entravam lá a atender, né? Eu era master. Mas eu trabalhava, me dedicava muito para que o sonho de outra pessoa fosse realizado. Porque eu tava ali dando o meu suor, me entregando ao máximo para realizar o sonho de outra pessoa, que era o dono da franquia, né? Que era a pessoa que tava ali. Eu pensei, poxa, não. Já que eu vou dar aqui o sangue, que eu vou trabalhar, que eu vou me matar, eu quero trabalhar pra mim. Porque se eu fizer 12 horas de trabalho, eu tô fazendo porque eu quero. Porque é meu, eu quero investir pra realizar os meus sonhos. E eu acho que todo mundo merece. Aqui o pessoal dividindo comigo, ó, que realizou um sonho de fazer um cruzeiro. E, gente, esse aqui eu não fiz ainda, hein? Cruzeiro eu não fiz ainda, mas aqui eu tenho um pouquinho de medinho, confesso. Um pouquinho de ficar muitos dias ali no mar, mas eu quero, ainda vou fazer. E, gente, é isso que eu quero, sabe? Eu quero que as pessoas realizem os seus sonhos. Que a gente possa trabalhar e a gente pode ter a tranquilidade de fazer uma viagem, de passar um momento com a família, de se seu filho não estiver bem, por exemplo, você poder tirar uma manhã, tirar uma tarde, um dia que seja, e ficar com seu filho tranquilo, sabendo que você pode fazer isso, né? Então, assim, esse trabalho, ele me trouxe, assim, uma liberdade financeira que eu confesso que eu não pensei alcançar assim tão cedo na minha vida. Então me trouxe uma liberdade financeira onde eu pude realizar coisas que antes pra mim eram muito distantes, né? E ainda tô realizando. Quando eu comecei a crescer, um outro sonho que eu tinha, eu falei assim, poxa, eu quero pessoas comigo. Eu quero uma equipe, eu quero outras pessoas fazendo extensão de cílios bonita e saudável, porque algumas pessoas me falam assim, nossa, Nádia, mas você vai ensinar tanta gente a fazer extensão, daqui a pouco esse mercado já tá saturado. Gente, o mercado não está saturado, o mercado está em falta de bons profissionais. Tem muita gente fazendo extensão de cílios, mas fazendo extensão de cílios errada, usando tufo, danificando o cílios natural, né? Então, o que acontece? As pessoas querem um cílios bonito e saudável. E isso está em falta no mercado. Está em falta muito. Então, a procura tem, assim, aumentado absurdamente. Demorou para você começar a crescer? Gente, eu comecei a conquistar essas coisas que eu tô falando pra vocês, de viagem, tudo, com 1 ano de trabalho, tá? 1 ano eu já consegui levar minha mãe pra fazer viagem, pagar minha viagem, a dela, e já comecei a crescer. Tanto que, o que aconteceu? O negócio começou a dar tão certo que eu comecei a ficar sem tempo pra me dedicar à faculdade. E aí eu cheguei ali, ó, no empecilho da minha vida. Eu tinha que escolher. Ou eu me dedicava à faculdade, porque tava na época de estágios, então tomava muito tempo, ou eu me dedicava mais ao meu negócio. E pra mim foi uma dúvida muito grande, foi muito difícil lidar com isso, porque eu tinha aquela ideia,
Uma ideia, gente, que hoje em dia já não se cabe mais, né? Mas eu tinha uma ideia assim, que eu fui criada assim, que a gente tem que estudar, fazer uma faculdade pra ser alguém na vida. E aí eu tava cursando a faculdade, eu tava pensando em desistir dela pra investir no meu negócio. E se desse tudo errado? Existia a possibilidade de dar tudo errado. Sim, sempre existe a possibilidade de dar errado. Mas a gente não sabe se a gente não tentar, né? Então, assim, eu arrisquei mesmo. E eu tive que lutar contra tudo aquilo que eu aprendi a vida inteira, que a gente precisava ter uma faculdade. Eu falava, gente, mas aí eu não vou ter um diploma? Como assim? Eu não vou ser ninguém na minha vida? E, gente, assim, infelizmente, muitas profissões não são valorizadas, né? E aí, às vezes, a gente estuda lá 5 anos, investe um absurdo pra quando sair da faculdade, você vai lá, se forma e não ganha quase nada. Não ganha quase nada. Hoje, eu ganho muito, muito mais do que pessoas que ficaram ali 6 anos, 5 anos estudando numa faculdade. Eu sei disso, né? Com os cursos, claro que eu fiz investimentos também, escolhi bons cursos, fiz investimentos, né, na área para que eu pudesse ser uma boa profissional, mas hoje em dia não existe mais isso, sabe? Eu escutei muito quando eu comecei, nossa, mas você só faz extensão de cílios? Só isso que você faz? Como se não fosse nada, como se não fosse uma profissão. E tanto é uma profissão que eu realizei sonhos rapidamente, meus e inclusive da minha família, de outras pessoas comigo também. Então, assim, a gente tem que deixar cair por terra mesmo esses pensamentos limitantes. E a gente vai escutar durante o percurso, tá? Muita coisa ruim. Eu lembro quando começou o Instagram. E eu sempre tive muita vergonha de falar. Inclusive, gente, isso aqui tá entre minhas primeiras lives, tá? E eu tenho vergonha, sim, de aparecer. Um pouco ainda. Mas no começo eu tinha muita vergonha. Inclusive, eu tenho que agradecer muito a Jéssica, tá? A Jéssica que trabalha lá comigo, gente, a gente tem um espaço juntas. Porque ela era mais desenvolta pra falar tudo, então ela me ajudou muito nisso, tá? A perder um pouco dessa vergonha e ir aparecendo. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando eu tô aqui falando pra vocês sobre o meu trabalho, vocês estão me conhecendo. Quem que é essa menina que faz extensão de cílios? Quem é essa Nádia? Então, vocês podem se conectar, né, comigo. Porque os clientes, hoje em dia, eles vão, sim, pelo trabalho que a gente oferece, mas eles ficam pela conexão que a gente cria com eles. Vocês já foram em algum lugar que, tipo assim, o santo não bateu? Por exemplo, uma loja, uma vendedora, vamos lá. Ah, eu adoro aquela loja, mas o santo não bateu. A vendedora com a vendedora não teve conexão. E às vezes você vai e você não compra nem nada naquela loja. Você vai, você olhou e fala, poxa, não achei nada que eu tivesse gostado. Mas a vendedora te tratou tão bem, teve uma energia tão legal, teve uma troca tão boa, que você pode não ter levado nada naquele dia, mas você vai indicar ela. Você vai falar, olha, nossa, eu fui numa loja uma vez, nossa, a vendedora lá atende super bem. Isso é conexão, gente. Né? Tem que ter essa conexão. E aí, quando foi pra começar a gravar os vídeos, o que eu escutava? Gente, quem já tentou fazer isso já escutou também. Se você não escutou, você vai escutar. Nossa, tá blogueira ela, tá achando que é blogueira, então. Nossa, blogueirinha. Gente, eu escutei já tanto disso, tanto. E eu ficava com tanta vergonha, eu falava, ai, meu Deus do céu, eu vou parar de gravar porque eu não sou blogueira, por que eu vou ficar aparecendo aqui? Eu vou aparecer aqui porque eu tô mostrando o meu trabalho, tô falando sobre o meu trabalho. Não, eu não sou blogueira mesmo, mas eu tô aqui pra falar sobre o meu trabalho. Então, isso é uma coisa que impede muito as pessoas de crescerem. O medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. E eu já tive muito isso, gente. Nossa, não vou aparecer, porque imagina o que vão falar de mim. Vai falar que eu tô me achando, que eu tô querendo aparecer, né? Então, aqui, ó, isso aqui é verdade, né? Vergonha não paga conta. Então, se eu tô aparecendo aqui, né, pra falar, pra conversar sobre o meu trabalho, pra mostrar o meu trabalho, gente, que vergonha tem nisso? Isso não é vergonha nenhuma, né? E a pessoa, muitas vezes, que tá ali tirando sarrinho de você, é a pessoa que não tem coragem de aparecer. É a pessoa que não tem coragem de ir lá botar a cara no sol. Porque, gente, precisa de coragem, sim. Pra vir aqui, se expor, mostrar o seu trabalho, falar sobre o seu trabalho. Então, precisa de coragem. E aquele que critica muito, ele não tem coragem. Por isso que eu sempre falo que esse caminho, gente, o caminho do sucesso, ele não é pra todo mundo.
Ele não é para todo mundo, porque você precisa estar preparado para passar por isso, pelas críticas, pelas opiniões, muitas vezes de pessoas muito próximas, então que afetam muito a gente. Por isso que a gente tem que ter muito certo no nosso coração qual é o objetivo, sabe? Eu quero crescer fazendo isso. Então você tem que pegar firme e ir, porque aquela pessoa que não tem o mesmo sonho que você, ela vai falar: menina, não vai não, você é louca? Não faz isso não. Nossa, é muito arriscado. Porque, gente, pegar todo o dinheiro que tinha guardado, investir em um curso pra tudo dar certo, é arriscado. Foi o que eu fiz há muitos anos lá atrás. É muito arriscado. Eu não tinha mais dinheiro guardado. Se não desse certo. Mas naquele momento que eu falei, só depende de mim. Isso aqui der certo, só depende de mim, né? O caminho do sucesso é para quem tem coragem mesmo. Quem não tem, trabalha pelo sucesso do outro. É justamente isso. É o que eu tava falando pra vocês ali agora há pouco. Eu quero trabalhar pra realizar os meus sonhos, não o sonho do outro. Não ficar ali horas me entregando, né, pra poder realizar o sonho dos outros e o meu não. Gente, se era muito caro os cursos, tá? Eram muito caros os cursos. No começo a gente ainda tem investimentos muito altos, né? Mas quando eu comecei, quase não tinha, né, no Brasil ainda. Era muito novo. Então, quem tinha esse curso para oferecer, tipo assim, era um valor bem mais alto do que a gente tem hoje em dia. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Eu consegui mesmo montar um curso. Gente, e olha, eu ralei para montar esse curso em online, porque foram vários testes para ver se dava certo, desenvolvi um cronograma de treino para as minhas alunas, fiz um grupo VIP lá onde elas podem conversar diretamente comigo para que eu possa acompanhar, mesmo se a minha aluna estiver lá do outro lado do Brasil. Então, hoje a gente tem a internet para nos ajudar e a gente tem várias possibilidades de crescimento. Uma coisa que não tinha quando eu comecei também, que é o lash lifting. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Lifting de cílios, botox de cílios. Mas esse procedimento é ideal também para começar, porque ele é um procedimento de um passo a passo simples, né? Você só precisa, assim, usar muito bem os produtos, o tempo adequado, tudo, dar uma estudada ali, mas é muito simples de executar. Então, você consegue já sair fazendo o procedimento. Você sai do curso já fazendo o procedimento. Então, o que você investiu, você já vai ganhar ali logo em seguida. Já a extensão de cílios, tá? Tem algumas diferenças. Você precisa passar pelos processos e etapas que eu falei pra vocês. E a gente vai ver, tá? Mais detalhado aí no decorrer desses dias, porque eu vou falar pra vocês qual é o caminho, tá? Que a gente tem que percorrer pra ser aí uma lash design, pra conseguir entrar nesse mundo, se destacar no mercado. Eu vou falar um passo a passo pra vocês. E já resumindo, precisa de muito treino, tá? Muito treino. Então, não dá, gente, pra fazer um curso de extensão de cílios e já sair amanhã fazendo cliente. Não é assim, tá? É um processo. Mas o processo vale a pena, tá? E eu sou prova viva disso, gente. Que vim lá de uma cidade do interior. Gente, eu não sabia nem andar aqui em Londrina quando eu vim, sabe? Não sabia pegar uma circular. Então, assim, foi bem difícil, eu tive que enfrentar os meus medos. Em tudo na vida, a gente tem que enfrentar os nossos medos para conseguir realizar alguma coisa, tá? Eu tive que enfrentar o medo de: será que eu arrisco todo o meu dinheiro nesse curso? Eu tive que enfrentar o meu medo de: meu Deus do céu, e se eu largar a faculdade e não der certo o meu negócio? Muitas das minhas alunas, o que elas fazem? Conciliam já um trabalho que elas têm, fazendo extensão de cílios mais aos finais de semana ou à noite, como algum trabalho auxiliar mesmo. E, gente, rapidinho, o trabalho auxiliar vira o permanente e o principal, tá? Nossa, eu já cansei de ver histórias assim acontecendo, das minhas alunas vão treinando, vão fazendo aos pouquinhos, e aí você começa a ganhar clientes, e aí você fala: não, gente, esse trabalho aqui eu tenho liberdade financeira, tenho liberdade de horários, e eu consigo realizar as minhas coisas. Quanto que uma iniciante ganha, tá? Vou resumir aqui pra vocês. Uma iniciante de extensão, a partir do momento que ela já começa a fazer os atendimentos, passou pelas fases de treinamentos, ela pode ganhar aí de 2 até 5 mil reais já logo de início, tá, gente? Isso aí é prova viva, que minha equipe ganhava isso no começo, eu também. Então, assim, dá sim pra ganhar isso logo de cara. E se a gente for ver, gente, o nosso salário mínimo hoje em dia, né, pra você ganhar muito mais, pra você ter liberdade
né, de escolher os horários de trabalho, para você ter liberdade, para você poder usar o seu dinheiro não só para sobreviver, e sim para viver, para realizar os seus sonhos. Então, assim, é incrível, gente. Esse mundo, ele me apresentou, assim, muitas possibilidades. Nós vamos falar, tá, em um dos dias das aulas, que nós temos mais 3, hein, gente? Eu vou falar pra vocês quais as possibilidades de atendimento. Você não precisa só ter um espaço seu, assim como eu tenho o meu, tá? Existem muitas formas de trabalhar com extensão de cílios, com lash lifting, e não precisa ter um espaço seu, porque esse perfil empreendedor, eu sei que não é pra todo mundo, né? Tem gente que prefere, eu gosto de fazer, gosto de trabalhar com isso, mas eu não quero ter o meu próprio espaço, não quero mexer com toda a burocracia que tem por trás, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, que a gente precisa de vários tipos de perfis mesmo. Então, para quem não tem esse perfil de empreender, de ter o seu próprio negócio, também existem muitas possibilidades de trabalho dentro dessa área, tá? Gente, se vocês quiserem, podem ir mandando umas perguntinhas aí, tá? Até no final, inclusive, eu vou deixar uma caixinha, porque daí eu posso responder pra vocês depois, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham. Então, uma pergunta que eu sempre me faço, eu gosto de me fazer essa pergunta. Valeu a pena enfrentar o medo, dar a cara a tapa, aparecer aqui nos stories, né, treinar muito, porque eu fiz sim muita modelo de graça no começo, porque eu queria, né, aprender mesmo a ganhar tempo, a colocar certinho. Valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. E cada dia, assim, eu tenho mais a certeza de que está valendo muito a pena. Quem me acompanha aí já há algum tempo sabe que eu tô mudando, né, de espaço, e a gente tá indo para um espaço maior, num bairro nobre. A minha equipe de cílios, ela vai aumentar pro final do ano, e eu já tenho 2 pessoas me ajudando. Então, assim, gente, eu tô muito, muito feliz mesmo e realizada. E algumas pessoas falam assim, ai, gente, mas isso não é pra mim. Isso não é pra mim. É muito difícil. Gente, fácil nada é, tá? Mas você treinando e tendo a orientação correta, porque o que é o principal de tudo? Você ter uma orientação. Se você vai lá, faz um curso, não tem ninguém pra te orientar, ninguém pra te ajudar sobre, meu Deus, e agora? Será que o que eu fiz tá certo? Se você não tem ninguém pra te acompanhar nesse processo, fica muito difícil mesmo. Mas eu estou aqui pra ajudar, né, a todos vocês aí que... Eu sempre, gente, abro caixinha, coloco enquetezinha, e até quem não é minha aluna que me procura, sim, eu ajudo, né, eu gosto de ajudar. Estão me perguntando aqui se eu ainda converso com a Virgínia. Gente, faz bastante tempo que eu não converso com a Vi, né, a última vez que a gente conversou foi quando eu fiquei doente, que eu tive Covid há uns meses atrás, ela me mandou uma mensagem que ela viu que eu tava no hospital, tudo, mas faz algum tempinho que a gente não conversa bastante. Mas também, né, gente, a vida da mulher é corrida, vocês sabem, né? Mas ela é uma pessoa muito, muito, muito querida. E, ó, pra vocês verem, a Virgínia também é um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de atender a Virgínia já, atendi ela por 3 anos e pouquinho, que foi o tempo que ela morou aqui em Londrina. E eu fico muito feliz, né, de ter, assim, pessoas que confiam no meu trabalho, né, e que gostam de me divulgar, que gostam de mostrar o meu trabalho. As minhas clientes mesmo tiram fotos, me marcam, e eu fico tão feliz, gente, tão feliz com isso que vocês não imaginam. E o que eu quero falar com vocês? Hoje eu queria contar um pouquinho, né, da minha história pra vocês, de como que foi o meu início, que realmente não foi fácil, gente. Passei por bastante desafios, sofri bastante aqui nessa cidade. Eu sempre fui, assim, hoje eu estou mais desenvolta, mas eu sempre fui mais tímida, então eu sofri bastante. Eu tinha vergonha até de perguntar, onde fica tal lugar? Sabe, essa pessoa? Sim, acreditem. Eu fui essa pessoa que eu tinha vergonha de perguntar até onde ficava. Uma dica de endereço. Eu tinha vergonha. Então, pra mim, eu tive que quebrar muitas, muitas, muitas barreiras. Mas se era pra eu ter uma vida melhor, pra eu realizar os meus sonhos, não valia a pena? Vale a pena, tá? Vale muito a pena. O Bruno comentando aqui que é um excelente profissional, também te amo muito. Pra vocês verem, gente, como esse mundo também apresenta pessoas maravilhosas na nossa vida, né? Hoje eu consigo conversar com pessoas incríveis, profissionais maravilhosos, né? E ter essas pessoas também no meu ciclo de convívio, assim, e é maravilhoso. Quero falar pra vocês
Uma das principais coisas que me fizeram brilhar os olhos quando eu comecei na profissão. Eu percebi, façam essa conta comigo, tá? Que eu trabalhando 26 dias no mês, atendendo uma cliente por dia. Não precisa ter muito, tá, gente? Uma cliente por dia. Eu conseguia ter um salário de R$ 2.600. Que já era mais do que eu ganhava na minha CLT, né? Que já é mais do que um salário mínimo. Então eu falei, opa, se atendendo uma cliente eu já consigo tirar isso? Falei, não, então eu tenho que divulgar mais meu trabalho. Eu tenho que aprender mais, me aprimorar e entender sobre as etapas que não dá pra pular. O que acontece quando a gente pula etapas? A gente caminha um pouquinho, chega lá na frente, você tem que retroceder. Porque você não vai estar fazendo nada bem feito. Então, nesses dias, o que eu quero? Eu quero orientar vocês sobre essas etapas, como passar por elas, que tipo de curso escolher, tá? Se realmente vale a pena, se é lucrativo, se não, o que vale a pena investir, o que não, porque eu já consegui fazer vários tipos de testes, né, gente? No decorrer desses anos aí, foram muitos e muitos testes pra saber o que dá certo e o que não dá. Então, assim, eu gosto muito mesmo de dividir e de compartilhar essa experiência com vocês, tá? Então, muito obrigada por todos vocês que me acompanharam aqui hoje, escutando um pouquinho da minha história, tá? Também quero escutar a história de vocês. Se tem alguém aí que já passou por alguma superação, tá realizando sonhos, quer realizar sonhos, gente, que eu fico tão feliz. Eu fico tão feliz quando eu escutei de uma aluna minha, uma vez. Olha, eu tô conseguindo ter a minha casinha, pagar o meu aluguel só com os cílios. Porque ela já tinha um outro emprego, mas ela morava, né, com a família. E ela conseguiu sair e morar sozinha com a filha dela, ter o espacinho dela. E pagar só com o valor dos cílios, gente, que ela atendia só final de semana e à noite. Então, nossa, tem realização maior? Tem realização maior do que isso? Saber que a pessoa tá ali realizando os seus sonhos, que ela pôde ter um espaço, sabe, pra morar com a filha dela, só usando os cílios, a extensão de cílios, algo que eu pude ensinar, né, que Deus pôde me abençoar pra poder ensinar a ela, pra que ela pudesse crescer dessa forma, quanto tantas outras alunas minhas, gente, que já tem o seu próprio espaço, né, que já estão atendendo em outros lugares. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. Gratidão, muito obrigada por todos vocês aqui, tá? Me ouvindo, me acompanhando, e amanhã tem mais. Eu quero trazer um pouquinho, gente, desse passo a passo, contar pra vocês sobre o caminho, tá? O que vale a pena, o que não vale. Então eu vou deixar uma caixinha assim que eu encerrar a live, e aí a hora que vocês quiserem, tiver alguma dúvida, manda lá que eu vou respondendo vocês, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui hoje. Uma boa noite, até amanhã.